E olha, gente, prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, apresentou hoje cedo o plano para a retomada das atividades econômicas. Ele falou sobre as regras, sobre as condições para a reabertura do comércio e também do setor de serviços. Rubens Nakato está lá no Nova Prudente acompanhando tudo isso e ao vivo tem as informações, né? É uma expectativa muito grande para esse anúncio. O que se tem sobre isso, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, terminou há pouco a coletiva de imprensa, para falar sobre esse decreto, sobre essa retomada da atividade econômica a partir de segunda-feira aqui em Presidente Prudente e também na região oeste paulista, nos municípios que integram a DRS, a Diretoria Regional de Saúde aqui de Presidente Prudente. Os principais pontos seguem, então, o mesmo critério do decreto estadual. A gente já falou isso aqui no SBT Interior em primeira mão, inclusive, que comércio e prestação de serviços teriam ali uma liberdade maior para funcionar, porém com restrições. Por exemplo, comércio vai funcionar nos dias da semana, nos horários das 10 da manhã até as 4 da tarde e aos sábados das 9 ao meio-dia. Já a prestação de serviços das 9 da manhã às 3 horas da tarde, isso durante a semana. No sábado o horário segue no mesmo do comércio, viu? Agora, o atendimento, tem que destacar isso, que o atendimento nessa fase amarela dessa retomada, que segue, Presidente Prudente região, atende 40% da capacidade dos estabelecimentos, como bares, restaurantes, lanchonetes, entre outros. Então, sempre seguindo a regra de 40% da capacidade de atendimento. Em shoppings, por exemplo, a praça de alimentação não poderá abrir, nessa fase amarela. E também sempre com 40% da capacidade de atendimento de público e também com horário, por exemplo, de 6 horas seguidas apenas para o funcionamento de shopping centers, principalmente aqui em Presidente Prudente, O prefeito destacou também a questão de igrejas, celebrações aí de missas, por exemplo, também obedecendo a regra de 40% da capacidade, distanciamento mínimo de 2 metros de distância ali entre os fiéis e também a duração máxima dessas celebrações deve ser de 1h30. Outros setores como escolas, foi citado nessa reunião, nessa coletiva agora, como escolas de dança, de música e de idiomas, também seguem essa mesma regra de 40% da capacidade de atendimento e entram no quadro de setores de serviços. O prefeito falou sobre isso, mas ele falou também que tudo isso depende do bom senso das pessoas. Vamos ouvir o que ele disse. A fiscalização e a conscientização da população, do comércio, de todo mundo que estará trabalhando, isso será de fundamental importância para todos nós. Nós não podemos regredir de fase. Nós não podemos repetir de ano e voltar para a fase laranja. Nós queremos permanecer nesta fase ou, melhor ainda, ir para a fase seguinte. Então, para isso, deverá haver a colaboração de todos. Sem essa colaboração de todos, seja do comerciante, da pessoa que trabalha naquela estrutura, naquele estabelecimento, seja do consumidor, de todos nós, se não houver a colaboração de todos nós seremos prejudicados. Pois é, então, tá aí a palavra do prefeito falando, contando com a colaboração das pessoas, o bom senso das pessoas, até porque a gente sabe, o governo de São Paulo vai estar monitorando, e a cada 7 dias vai apresentar um balanço, dessas fases para ver se ela segue para a próxima fase ou se ela regride, é o que ninguém quer, Então, tem que ter o bom senso nesse momento de retomada da atividade econômica. Casagrande. Isso é importantíssimo, lembrando, inclusive, pessoal, que essas características que o Nakato trouxe são para cidades que se enquadram na faixa amarela, região de Presidente Prudente e ali 4 municípios próximos à Olímpia. Então, são esses grupos de cidade que têm aí características semelhantes, que como o Nakato falou, então, dessa capacidade de atendimento de 40%, enfim, tudo isso é importante a gente destacar para que não exista confusão. Prefeituras de Araçatuba e Rio Preto ainda não se posicionaram. Existe a expectativa que a Prefeitura de Araçatuba publique o decreto com as regras ainda hoje e Rio Preto, se não for hoje, até amanhã. Isso deve ser publicado, a gente vai atualizando para você que está em casa. Obrigado, Nakato, pelas informações. Daqui a pouco ele volta aqui com mais notícias para a gente no SBT Interior.